Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com Jaqueline Pinheiro. Ela é aluna do mestrado em Psicobiologia do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem uma pesquisa sobre o sono, efeitos com a falta do sono, estudo sobre comportamento e memória com uma espécie de peixe. E hoje vem falando sobre essa pesquisa para você que está em casa. Seja bem-vinda ao nosso programa Educação em Pauta. É um prazer tê-la aqui conosco Eu que agradeço o convite, Bruno. falar um pouco sobre a sua pesquisa, né? Isso. É um tema, no mínimo, curioso, né? Quando você fala que estuda sobre efeitos do sono e, sobretudo, quando vai falar como essa pesquisa é feita... De peixes. De peixes. Peixe. Né? A primeira pergunta é, né? Sobretudo, você vem de um lugar que estuda a psicobiologia, comportamento animal, né? Conta como é que é essa orientação, esse trabalho com a orientadora e também com essa linha de pesquisa, que imagino eu também tem outras pessoas que pesquisam esse peixe, né? Sim. A minha orientadora é a Ana Carolina Lucchiari. No meu laboratório, todo mundo só trabalha com peixe. O cargo-chefe é o zebrafish, que é o peixe paulistinha, que no Brasil a gente chama de paulistinha, que é o Daniel Harry, mas a gente também tem estudo com beta, que é um peixinho mais ornamental, numa outra linha, bem mais comportamental mesmo, mais comportamento. E o zebrafish serve para o comportamento e para a fisiologia. Então, nós somos agora quase 18 alunos, entre iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, sob orientação da professora Ana, que é uma orientação bem pesada, assim. Digamos que ela dá conta dos 18, todo mundo com linha diferente. Tem drogas, tem sono, tem comportamento social, comunicação. Agora a gente está entrando numa linha de empatia, mas puxando para o lado de personalidade. Tem bastante coisa com peixe lá no CB. Essa espécie não é natural do Brasil, né? Como é que ela foi introduzida aqui e de onde ela é? Na verdade, o paulistinha veio da Índia, lá daquela área da Indonésia, Índia e tudo. Foi descoberto, tem mais ou menos... Da época de 1960, por exemplo, foi trazido para o laboratório. Daí entrou pelos Estados Unidos, um pesquisador americano trouxe para o laboratório, começou a ver algumas semelhanças com outros vertebrados, inclusive com humanos. Entrou no laboratório e aí foi difundindo. Teve a atração de outros pesquisadores, todo mundo começou a ter curiosidade sobre o zebrafish, e aí foi passando para genético, para o desenvolvimento, e aí está espalhando. É recente, tem muitas pesquisas recentes, se você for comparar com outros animais modelos, mas está ganhando bastante popularidade. Aqui no Brasil, não sei dizer quanto tempo tem pesquisado, mas pelo menos uns 10 anos para cá, está ganhando... Está ficando bem famoso. Em outros núcleos de pesquisa, né, no país. Isso. Mas a pergunta por que esse peixe, né? Por que não escolher, quem sabe, outros peixes que tem aqui mais próximo, no litoral brasileiro, que é tão grande? Por que esse peixe? Então, justamente, podia ser outro peixe? Podia. A gente podia achar características que o paulistinha tem em outros peixes. Inclusive, já tem os mesmos trabalhos que a gente faz com o zebrafish em outros. Mas a verdade é que quando o zebrafish foi trazido para o laboratório, formou-se um grupo de pesquisa bem grande em cima dele pela facilidade de encontrar. E é um peixinho pequeno, por exemplo, trabalhos com tilápias semelhantes a peixe paulistinha são bastante feitos na USP, em universidades do Sul, mas daí ele é menorzinho, ele é mais barato, é mais fácil de manipular. E tem essa especificidade de então poder comparar essas outras pesquisas que já vinham sendo feitas com essa, com a nova espécie, né? Então, como houve um investimento de estudos em cima do zebrafish, depois a gente conseguiu o mapeamento genético dele, já tem um código genético 100% decodificado, então já tem um trabalho em cima dele que fica mais fácil levar a outras pesquisas. Então, um outro peixe que a gente não conhece a genética, não conhece a fisiologia organizacional, não tem essas características, vai demorar mais tempo para eu estudar um outro modelo. E o zebrafish já teve esse desenvolvimento. Então, agora ele está bem estabelecido em laboratório por causa disso. Já teve alguém que decodificou, já teve alguém que seriou o cérebro, já comparou partes do cérebro. Interessante também nessa área é que o mesmo peixe no laboratório ele pode compartilhar diversas pesquisas. É assim que acontece, não é? É bastante. É bem variado. Por exemplo, eu posso pegar só a parte comportamental, que é a nossa área base lá na Psicobio, do nosso laboratório, mas a gente também vai puxando para a fisiologia.
Então, quando entra na fisiologia, posso puxar para farmacologia, a gente está adicionando algumas drogas nas pesquisas. Para a área de cronobiologia, a gente também tem pesquisa com espaço temporal, pistas circadianas, comportamento social e agora que eu te falei de empatia também, puxar para esse lado de personalidade que é interessantíssimo. E quando a gente fala dos peixes, eu acho que para a maioria dos telespectadores, será que eles têm comportamento social como os seres humanos, né? A gente costuma sempre pensar da perspectiva do ser humano com a nossa comunicação, com a nossa relação social, esquece que fazemos parte também na natureza. Então, os peixes também têm um comportamento social. Como estudar, né, essa relação do sono, por exemplo? Qual foi o tema do seu trabalho? Efeitos da privação do sono em tarefas cognitivas usando esse peixe, o peixe paulistinha, né? Tarefas cognitivas. Como é que apresenta para a gente de forma resumida, obviamente, qual é o eixo dessa pesquisa? Então, eu pesquisei, na verdade, a aprendizagem, né? Aprendizagem em memória sobre os efeitos da privação do sono. Porque o sono é um comportamento que é conhecido por facilitar o processo de aprendizagem em memória. A gente sabe que precisa dormir para consolidar certas memórias. Então, eu tentei pesquisar os efeitos da falta do sono, que é muito comum na nossa sociedade. Vamos pesquisar os efeitos da falta do sono na cognição, em testes de aprendizagem. E já tem protocolos de aprendizagem bem estabelecidos para essa espécie. Tem tarefas de reconhecimento de objetos, que foi uma das que eu apliquei. E daí eu fiz também condicionamento com estímulo aversivo e estímulo apetitivo. Como seria isso? A alimentação? No aversivo a gente deu eletrochoque, que seria uma punição mesmo. Então eu tinha um aquário que tinha pistas visuais e aí eu dava choque às vezes de um lado, às vezes do outro, ou de maneiras aleatórias. E a ideia era que o animal aprendesse a fugir do choque, aprendesse que daquele lado tem choque, então eu tenho que ficar do outro lado. E eles aprendem, o paulistinho aprende, e na verdade ele tem uma aprendizagem bem rápida. A partir de quantos estímulos, mais ou menos, eles já começam a responder com essa memória? Menos de 10 estímulos eles já respondem, para o aversivo principalmente. Quando é punição, eles aprendem bem mais rápido. E aí no apetitivo, a gente pode usar alimentação, pista alimentar, que também funciona, mas eles são animais bem sociáveis. Então se você apresentar um cardume, funciona como uma recompensa. Então nesse projeto eu apresentei imagem de cardume de paulistinha, eles respondem iguais, como se fosse a imagem, se fosse um cardume ao vivo, eles respondem da mesma forma. Daí eu apresentei a imagem de um cardume de paulistinha como uma recompensa, e daí eles tinham que escolher o lado do aquário que o estímulo estava. E aí a imagem às vezes aparecia só de um lado, às vezes a imagem aparecia alternada, e ele aprende, ele responde ao estímulo, e quando eu mudo o esquema de apresentação, ele também aprende o esquema. Quando é só de um lado, ele fica só de um lado. O que é interessante, né? Porque, assim, um dado até curioso, né? O senso comum costuma usar, pelo menos aqui no Nordeste, eu acho que no Brasil também, você é do Norte, né? Você tem memória de peixe, que é como se dissesse, o peixe não tem memória, é uma memória bastante curta, né? Até filmes infantis retratam essa questão do peixe, né? Mas, de fato, ele tem memória, né? E como é que esse trabalho ele foi desenhado a partir dessa perspectiva da memória? Então, ele tem memória, o peixe tem memória, não é uma memória longa, de certeza é isso. A memória é curta, tanto é que para você fazer treinos dele lembrar, resgatar memórias, você faz vários treinos em vários dias para realmente fixar essa memória, mas depois de um tempo, com certeza é uma memória mais curta que de humanos, mas ele memoriza. Não se sabe o período, por exemplo, de 1 ano, 2 anos ou meses. Não, anos isso aí não. teriam que ser outras pesquisas, né? Já tem umas pesquisas falando de memória, acho que dura meses, por exemplo. 30 dias depois ele consegue resgatar a memória. Mas aí, esses testes que eu fiz são todas memórias de curta duração. De reconhecimento de objetos, por exemplo. Eu apresentei os objetos num dia e no outro dia eu já testava. Então, é uma memória de curto prazo, no caso, uma memória de resgate rápido. Então, essa memória ele tem, e os animais eles realmente reconhecem os objetos diferentes, eles discriminam os objetos, então tem memória. Se ele vai guardar essa memória por longos períodos, aí já é outra história. Outras pesquisas. Já não outro processo. Assim, a curiosidade também, né, parte de uma pesquisa
Como é que ela é feita? Quantos peixes? Como é que eles são separados no aquário? Se tem mais de um no aquário? Essas coisas de cunho mais metodológico, ou seja, técnica de pesquisa, como é que acontece? Pronto, isso aí já é uma vantagem do peixe paulistinha, é o que a gente mais fala de vantajoso nele, é o custo-benefício, porque é um animalzinho de 3, 4 centímetros, então imagina... são bastante pequenos. É, pequenininho, 3, 4 centímetros no máximo. E aí você consegue armazenar muito mais peixes num biotério, num espaço pequeno do que ratos, por exemplo, do que sagui, que seria uma outra opção para esse tipo de estudo. Então eu consigo colocar 100 peixes juntos sem causar malefícios nenhum. Eles estão num bem-estar adequado, no caso. Então, para as pesquisas, eu consigo usar muito mais peixes do que roedores, do que outros modelos. Então você tem uma taxa de amostragem muito maior do que se fosse com animais maiores, por exemplo. Muito maior. Para cada teste, por exemplo, eu uso cerca de 120 peixes, e aí eu divido eles em vários grupos. Imagina se eu usar 120 roedores. 120 saguis é impossível, seria impossível. você nem consegue. Então eu consigo usar mais peixes, porque eu tenho acesso a mais peixes. Os testes são individuais. Tudo bem, demora mais tempo que eu testo cada peixe, cada um. Mas eu tenho espaço para isso. E outra pergunta, já que são, imagino eu, em um aquário com vários peixes, existem alguns que fogem da regra, por exemplo, esse estímulo visual do cardume, ou quando eles são colocados para esse teste, é de um por um individual? Todos os testes que eu fiz são individuais. Entendi. Então, eles são testados de um por um, que a gente quer realmente ver a aprendizagem daquele animal. Porque... Mas eu imagino que deve ter algum que não perceba, que não tem essa memória. Isso, mas daí a vantagem é que a gente pode usar vários para ter um N amostral bem grande, e aí, com base nos estudos estatísticos, a gente consegue tirar esses que são outliers, que a gente chama, né, que não correspondem à regra. Mas, por exemplo, eu consigo fazer muito mais testes, então vai ter um número bom para fazer análise. Agora, uma curiosidade, né? Como essa relação da ausência do sono ou da privação do sono, usando o termo correto, né? Ela vem acontecer com os peixes, né? Porque uma curiosidade do próprio apresentador, né? E é até uma brincadeira que a gente faz. Como é que o peixe dorme, né? Todo mundo faz essa pergunta. Os seres humanos têm pálpebras, ele dorme com o olho aberto. Como é que acontece essa privação do sono dentro desse estudo? É a primeira coisa que todo mundo pergunta, mas peixe dorme? Ele nem fecha o olho. Dorme. Tem alguns estudos, poucos estudos, mas já tem trabalhos caracterizando o sono no zebrafish. E o sono ele é caracterizado para qualquer espécie, como uma postura específica. Para cada espécie você escolhe uma posição confortável para dormir, específica da espécie. Tem diminuição das atividades motoras, quando você começa a ficar com sono você fica mais lento. E baixa responsabilidade ao estímulo. E o paulistinha ele apresenta tudo isso. Ele geralmente dorme ou na base ou bem na coluna d'água do aquário. Ele começa a diminuir a natação, que ele é um peixe bem agitado, e você percebe que à noite ele está mais lento e ele não responde a estímulos externos. Quando ele está dormindo, se você bater no aquário, ele não responde, se der choque, ele não responde, ou qualquer outro estímulo leve. Até choque eles não respondem? Não, dependendo da intensidade, se for um choquezinho, não. Entendi. Se eles estão dormindo. E foi aí que eles descobriram que então... ou seja, eles podem ter até um sono mais profundo do que a gente imagina, né? Não é tão profundo quanto o nosso, eles não têm sono REM, mas eles dormem, têm uma fase de descanso, e são várias fases de sono, não é um sono longo, como a gente dorme horas seguidas. Ele dorme alguns minutinhos e acorda, dorme alguns minutinhos e acorda. E aí a curiosidade é que esse peixe tem células fotorreceptoras na pele, então ele tem muita responsividade à luz, coisa que a gente não tem. E como eles não têm pálpebras, eles não conseguem dormir no claro, por causa dessas células fotorreceptoras. Ou seja, essas várias dormidas só são à noite. Isso, é um animal diurno, então quando tá claro ele não dorme. E não dorme mesmo, várias pessoas já conseguiram fazer isso. E nessa história dele se acostumar com o estímulo quando tá dormindo, eu privei eles com pulsos de luz. Então durante a fase de escuro, em vez de ficar escuro, a luz ficava acendendo e apagando, acendendo e apagando. Então como ele não dorme no claro, quando eu acendia a luz ele... Estava acordado e eu não deixava ele descansar por nenhum minuto. Em menos de um minuto essa luz já estava alterando. E eles são privados de sono. A gente conseguiu filmar eles 24 horas e viu que durante esses pulsos eles não dormem nada. Interessante. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu volto a fazer o final da sua fala. Quer dizer que foi filmado, como é que acontecia essa questão da luz? Eram aparelhos que ficavam a noite toda ligando e vocês fizeram a
a parte da análise a partir dos vídeos? Como é que isso aconteceu? Isso, a gente colocou eles para filmar 24 horas para saber o comportamento overnight, né, no caso. E aí eu filmei os peixes que dormem em 12 horas de claro, 12 horas de escuro, um peixe controle. Depois eu filmei os animais que foram privados, com pulso. E aí a gente viu que realmente os que estão com a luz pulsada, eles não descansam. E os animais que ficam em escuro total, eles dão uns cochilinhos. Então, são vários cochilos durante a noite, vários episódios durante a noite que caracterizam o estado de sono para peixe. E como é que essa privação ela vem afetar com os outros desdobramentos da pesquisa? Não é? Quando um ser humano não dormir, no outro dia ele já fica meio, talvez, aéreo, né? E aí depois de quem sabe, uma semana, aí já começa a delirar. Mas os peixes, como é que acontece essa questão da privação do sono? Até que ponto isso vem afetar, por exemplo, com essas outras pesquisas e esses outros estímulos que você vinha fazendo com a memória? Então, já tem estudos prévios, que foi em quem eu me baseei para fazer essa pesquisa, que fala que o sono afeta o comportamento do peixe, como afeta na gente, ou em aves e outros vertebrados, alterando a atividade locomotora. Então, eles já tinham observado que alterava fisiologicamente alguma coisa nesse animal. E o que eu testei especificamente foi essas alterações na aprendizagem. Então, eu privei os animais de sono e apliquei esses testes. Que já tinham feito antes? Não, que você já tinha feito antes sem a privação ou não? Sim, algumas pessoas até do meu laboratório já fizeram esses testes, protocolaram como se consolidassem, né, os testes para ver se ele era responsivo. E ele era responsivo. E daí eu repeti esses testes com animais que não tinham sido privados e com animais que foram privados. Então, os meus animais que não foram privados, eles respondem positivamente a todos os testes que eu apliquei. Reconhecimento de objetos, que daí a gente testa a memória, retenção de memória e aprendizagem. O estímulo aversivo, que daí a gente testa o reflexo, a atenção e responsividade ao estímulo. E o apetitivo, que é estímulo, responder positivamente a uma recompensa. Então, os animais, o paulistinha ele responde positivamente para esses 3 testes, mas os meus animais que foram privados, não. Então, eu privei eles parcialmente, eu só deixei eles dormir menos, tiquei o período de claro, e esses que foram privados parcialmente respondem, como se fosse um controle, como se eles tivessem descansado, nem que seja pouco descansado. Mas os que foram totalmente privados, que passaram a noite inteira com aquele pulso, não. Em nenhum dos 3 testes eles tiveram resposta, em todos eles teve prejuízo. Deixa eu te fazer uma pergunta que é outro desdobramento que pode acontecer, né? Acho que é até uma pergunta bastante comum. Você, obviamente, tem a especificidade de fazer com essa espécie, né, com os peixes. Que relação, por exemplo, essa pesquisa poderia desdobrar, né, com alguma analogia com os próprios seres humanos, né? Como isso poderia ser aplicado? É uma coisa que não foi abordado ou também não é de interesse, imagino até que seja, mas se você recebesse uma pergunta com essa perspectiva, como é que você poderia responder? Na verdade, esse é o total interesse, né? A gente usa o peixe como modelo. Em vez de rato, a gente usa o peixe, só isso. Mas a intenção é realmente fazer translacional com humanos. E como eu te falei, o peixe ele tem similaridade genética, 70% genético, 70% de proximidade genética com a gente. Então, ele tem comportamentos bastante semelhantes. Então, quando eu falo que a privação de sono afeta o comportamento do peixe, muito provavelmente afeta o nosso comportamento também. E a gente sabe que quando você deixa de dormir, você fica irritado, você fica chateado, você fica de mau humor, você fica ruim. Isso prova que o sono, como em peixe, para a gente também faz parte do bom funcionamento do nosso organismo. Então, quando eu falo que eu privo os animais parcialmente de sono, é como se eu estivesse falando que você está dormindo pouco. Então, se essa privação parcial sua de dormir menos que o necessário afetaria. Então, no peixe não afetou porque eu privei eles 3 dias apenas. Pouco, né? Mas é interessante se a gente conseguisse privar várias noites, como acontece na nossa sociedade. Geralmente, quem trabalha muito cedo ou quem trabalha muito tempo, dorme menos tempo. Seria uma privação parcial crônica, é o que a gente passa. Então, isso é uma ideia também É um hábito pra que gente. está passando a ser comum, né? Você tem um sono parcial. Comum. Pra gente principalmente nos muito grandes comum. centros urbanos. Dificilmente alguém dorme as noites de sono necessárias, né? Então, a gente testou a privação total para saber se o peixe era responsivo, mas seria o início das próximas pesquisas, né? Então, a ideia daqui a pouco é testar essa privação parcial crônica para realmente ver o que acontece com a gente quando a gente fica várias noites sem dormir, ou talvez trocar
como acontece com trabalhadores noturnos, que ficam à noite sem dormir e dormem trocado, ver como que o peixe responde. E aí a gente também adicionou drogas, né? Drogas que são conhecidas por alterar os padrões do sono, que é justamente para ver os efeitos dessas drogas em humanos. A ideia é sempre essa. Como é que foi essa questão das drogas, né? Porque o peixe tão pequenininho, né? Como é que aconteceu essa metodologia? Então, eu usei álcool e usei melatonina, que foram as drogas que a gente escolheu por serem conhecidas por alterar o sono. A melatonina, qual é a aplicabilidade dela? Ela existe no cérebro humano? Ela é isso, produzida naturalmente na glândula pineal. E o objetivo dela, por exemplo, assim, funcionalmente? Ela é liberada em animais diurnos, ela é liberada à noite. Então, ela é liberada antes do seu período de dormir, tanto é que ela é conhecida como hormônio do sono. Não é que ela faça você dormir, ela promove o seu estado de sono. E agora existe a melatonina sintética, que a gente chama de melatonina exógena. Então, são comprimidos que são vendidos em supermercados internacionalmente para promover o sono. Quem viaja muito, tem problema de jet lag, toma melatonina para ajustar o ritmo circadiano. É indicado para gente que tem alguns problemas de insônia, em vez de você tomar sonífero, que é outra tarja, toma melatonina, que é mais natural no caso. Então já está sendo vendido, já está sendo comercializado. Então eu pensei, vamos testar a melatonina também para saber que efeitos a melatonina teria na privação, né? Se melhora ou não melhora a aprendizagem. E aí, como é que aconteceu essa pesquisa, então, com o álcool e a melatonina nos peixes? E aí, outra vantagem do peixe é esse. Como é um peixe, ele consegue equilibrar com o meio, então é muito mais fácil aplicar drogas de forma não invasiva. Então, eu só preciso diluir as drogas que são solúveis em água e colocar no aquário. Não preciso injetar nada, não preciso dar álcool para o peixe beber. Então, a gente adiciona álcool no aquário, depois de cerca de 60 minutos, ele equilibra com o meio. Isso quer dizer que eu ponho 0,5% de álcool no aquário e depois de 1 hora eu tenho 0,5% de álcool no sangue do peixe. Melatonina, mesma coisa. Então, tem esse tempo de efeito, a gente adiciona a droga na água e espera o efeito da droga. O álcool a gente colocou na noite anterior ao teste e a melatonina teve uns dias de tratamento. A gente fez 10 dias de tratamento antes do teste para o peixe se acostumar com a droga. E aí a curiosidade foi que os meus animais que receberam álcool, embora eles tenham sido privados de sono, eles conseguiram fazer os testes. Eles responderam positivamente nos 3 testes que eu apliquei. Álcool e privação de sono faz com que a pessoa fique, teoricamente, continue atenta ou... Aprenda. Aprenda, pelo menos. Meus peixes aprenderam. Não quer dizer que seja um aprendizado igual aos outros. Que não. dormiram normalmente. Não. Os testes que a gente aplicou, sim, eles responderam iguais aos outros, alguns até melhores. Mas daí a gente justificou isso porque o álcool ele tem um efeito, embora excitatório, mas depois ele tem uma curva inibitória, sedativa. Como eu dei álcool numa noite anterior, pode ser que essa exposição ao álcool tenha favorecido a entrada do sono. Então, embora eu saiba que o peixe não dorme no claro, não dorme com aquele pulso de luz, mas ele usou álcool, foi uma dose média. Essa dose média de álcool pode ter favorecido o sono. Então, pode ser que mesmo privado, ele tenha descansado um pouquinho, tenha dormido um pouquinho, e aí no outro dia ele respondeu como um peixe que dormiu. Entendi. Outra pergunta, nos seres humanos, a gente é muito indicado em períodos de concurso, quem está estudando, né? Estudar e dormir. Então, o sono, ele tem, nesse caso, por exemplo, uma questão de consolidação da memória também, né? Independente se ele foi colocado sobre também uma condição alcoólica, digamos assim. Que outros resultados tiveram também os peixes com privação, por exemplo, do sono total ou também privados dessa melatonina? Acho que melatonina você ainda não citou, não é? Não. Os nossos peixes que usaram melatonina não tiveram resposta. É como se a melatonina não tivesse funcionado. E aí a gente até tem discutido bastante, eu e minha professora, por que a melatonina não funcionou, se tem estudos que mostram que a melatonina exógena favorece o sono. Mas daí eu privei os animais de sono com luz. E a luz inibe a ação da melatonina no nosso organismo e no peixe também, provavelmente. Então pode foi ser... colocado no ambiente do peixe, mas também praticamente, digamos assim, que não serviu de nada, a grosso modo, seria assim? Exatamente. Então quer dizer que por mais que eu use uma droga que favoreça o sono, se eu não estou em condição de dormir, ela não funciona.
Então não adianta eu tomar melatonina e sair na balada, eu não vou dormir, eu não estou em condições de sono. Pode ser que se eu tivesse dado melatonina e tivesse diminuído a luz, os peixes tivessem dormido, que é o que a gente tem que fazer, tomar melatonina e deitar para dormir. Lembrando que não é um sonífero, ela é um hormônio que favorece o sono. Porque o sono humano, eu imagino que é uma condição emocional, temporal e de várias substâncias físico-químicas, né? Que não envolve só uma questão puramente. Senão, deitou ali, dormia todo mundo normalmente. Isso. E que outros desdobramentos essa sua pesquisa vem ganhando em torno, né? Você vai estar prestes aí a defender essa dissertação. Que outros tipos de conclusões você pode ter com esse estudo? Estou terminando e a gente ainda tem muitas ideias para fazer pós-defesa. Estou cheia de uma listinha de projetos paralelos ao sono. A gente pretende adicionar outras drogas, além de álcool e melatonina. Também ver outros períodos de privação, em vez de ser só parcial e total, privar crônico, como eu te falei, privar várias fases, como eu te falei. Por enquanto, a gente descobriu que o peixe é responsivo, ele responde à privação de sono como outros vertebrados, como a gente. Que já é um sinal muito importante, né? Muito importante. E a ideia já que é tão fácil trabalhar com zebrafish, e eu já vi que ele é responsivo para o que eu quero, agora eu consigo usar ele com certeza para outras coisas. E aí entrar numa área mais fisiológica, neurofisiológica principalmente, ver os efeitos dessa privação, além da aprendizagem só comportamental, ver os efeitos no cérebro, o que ele mexe nos neurônios, se tem alguma alteração de neurogênese ou não, se muda algumas proteínas. Questões cognitivas mais aprofundadas, né? Exatamente. Naquele, infelizmente, o nosso tempo terminou, mas agradeço ter feito o convite e você estar aqui hoje com a gente, né, conversando um pouco sobre a sua pesquisa. Eu que agradeço, Bruno. Obrigada. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta. Vai se ver no próximo sábado, no mesmo horário, 10 horas da manhã, aqui pela TV Câmara. Lembrando que você pode também acompanhar todos os outros Educação em Pauta, os nossos programas que já foram lá, pelo nosso canal no YouTube. Basta pesquisar lá Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau.